Até aqui, sabemos que a situação na fronteira oriental da aliança está extremamente grave. Após uma série de violações aéreas russas e com a escalada de tensões, a OTAN lançou a Operação Sentinela Oriental, fortalecendo sua defesa com o apoio imediato de aliados como França, Dinamarca, Alemanha e Reino Unido. O secretário-geral da aliança, Mark Rutte, deixou claro que esses ataques não são acidentes isolados, mas uma ameaça constante e perigosa que precisa ser contida. Ele destacou que a imprudência russa no espaço aéreo ao longo da linha leste da aliança está aumentando de forma preocupante. Drones violaram territórios da Romênia, Estônia, Letônia e Lituânia, provocando reações unânimes dos países membros, que expressaram sua solidariedade à Polônia e condenaram veementemente a postura agressiva do Kremlin. Resistir a esse tipo de ameaça exige não apenas reconhecimento, mas ação coordenada. Por isso, além da Operação Sentinela Oriental, foi criada a Sentinela Báltica, missão que protege a infraestrutura crucial da região do Mar Báltico. Mas a luta vai muito além das declarações e reuniões. Com cada passo que a OTAN dá, especialistas na Ucrânia observam de perto e alertam. A aliança ainda não está preparada para enfrentar uma guerra real contra a Rússia, especialmente quando o campo de batalha é dominado por enxames de drones, uma arma central na estratégia russa. A Ucrânia é uma verdadeira escola de guerra não convencional, onde swarms de drones cortam o céu noite após noite, mudando o conceito de combate. Antes, esses grupos se limitavam a poucas dezenas de drones. Mas agora já somam centenas, uma enxurrada incessante e mortal. Afinal, dias atrás, em 7 de setembro, a Rússia quebrou outro recorde brutal. Lançou mais de 800 drones do tipo Shahed, além de dezenas de mísseis de cruzeiro e balísticos em ataques simultâneos contra diversas regiões ucranianas. É quase impossível imaginar o som desses enxames cortando o silêncio da noite, um zunido ameaçador que se aproxima, misturado com a tensão nos corações daqueles que sabem que cada estrondo pode ser o último. Como resistir a uma guerra nas alturas que nunca desacelera, em uma batalha invisível aos olhos de quem não entende suas regras? Será que os países europeus realmente entendem o que está por vir? Ou estão caminhando para um confronto para o qual sequer sabem se possuem as ferramentas necessárias? Enquanto a OTAN fortalece sua presença, uma dúvida paira no ar. Se até os mais treinados e equipados estão desconcertados com essa nova forma de guerra, como será quando o conflito atingir todo o seu potencial? A próxima ofensiva russa pode ser ainda mais devastadora, e a pergunta que não quer calar é: estamos preparados para o pesadelo que pode se abater sobre o continente? O que os líderes europeus não dizem em público pode mudar tudo. Você está pronto para saber essa verdade oculta? A Ucrânia e a guerra de drones. Uma luta imparável. A Ucrânia se tornou uma verdadeira especialista em guerra de drones. Nos últimos anos, o céu ucraniano tem sido invadido por enxames gigantes de drones a cada noite. No início, esses enxames eram compostos por apenas algumas dezenas de drones. Mas atualmente, esse número disparou para centenas, refletindo uma crescente ameaça. Recentemente, em 7 de setembro, a Rússia atingiu um novo recorde. Lançou mais de 800 drones do tipo Shahed, além de dezenas de mísseis de cruzeiro e balísticos, ao longo de toda a Ucrânia. O impacto foi devastador. Ao menos 5 vidas foram perdidas, incluindo uma nova mãe e seu bebê na capital, Kyiv. Várias edificações, tanto residenciais quanto de infraestrutura civil, foram atingidas, resultando em fogos e explosões em diferentes regiões como Odessa, Zaporizhia e Poltava. Apesar das trágicas perdas, a Ucrânia conseguiu derrubar a maioria dos drones. Esta não é uma anomalia. Agora, a nação enfrenta constantemente enxames de drones russos em suas noites. Utilizando uma combinação de táticas e ferramentas, incluindo sistemas avançados de defesa aérea de aliados globais, a Ucrânia se adapta e sobrevive. Suas unidades de defesa aérea, também conhecidas como grupos de fogo móvel, estão equipadas com dispositivos variados, desde metralhadoras pesadas até sistemas portáteis de defesa aérea, permitindo uma mobilidade eficaz e uma resposta rápida aos ataques. O coronel Yuri Na, líder do Departamento de Comunicações da Força Aérea Ucraniana, explica a complexidade dessa luta, quando o inimigo ataca com novos sistemas. Você não pode prever tudo. É preciso experimentar e usar ferramentas inovadoras. E realmente as unidades móveis estão armadas com uma variedade de equipamentos, pronto para enfrentar a incessante chuva de drones. Com um único sistema de defesa interconectado, esses grupos são coordenados sob o comando dos líderes regionais e da Força Aérea. Essa organização é fundamental para a defesa ucraniana, criando um escudo protetor sobre o país. A luta pela sobrevivência é intensa e a cada dia, a nação se reinventa e aprende, enfrentando um adversário determinado a causar destruição.
Mas questiono, será que o resto do mundo consegue compreender a magnitude dessa prova de resistência? As noites de batalha não dão trégua e apesar do desespero, os ucranianos continuam lutando. Cada enxame de drones se torna um desafio a mais, e com a determinação firme, a Ucrânia procura garantir que seu céu permaneça livre da opressão russa. A capacidade de adaptação e o impulso de lutar não são meros reflexos da necessidade, mas sim uma ironia. Quanto mais os ucranianos enfrentam os ataques, mais se tornam mestres na arte da guerra aérea. No horizonte, uma nova batalha se aproxima. Os peitos se apertam, os corações batem mais forte. A pergunta ecoa, até onde a resistência ucraniana irá? E quais serão os desdobramentos dessa guerra aérea intensa? Até aqui, vimos como as forças ucranianas conseguem se mover com rapidez, apoiadas por aviões, helicópteros, drones e outros equipamentos, formando um sistema integrado de defesa aérea controlado rigorosamente pelos comandantes regionais e da Força Aérea. Agora, entramos na mente de um dos responsáveis por essa coordenação, o coronel Yuri Iná, chefe do Departamento de Comunicação da Força Aérea da Ucrânia. Iná revela um segredo fundamental. Quando o inimigo usa tecnologias novas e desconhecidas, não existe receita pronta. É preciso ousar, experimentar e inovar. As unidades móveis de defesa aérea estão equipadas com todos os tipos de aparatos imagináveis, câmeras térmicas que capturam até o mais sutil calor, miras óticas e até sistemas de laser para garantir precisão mortal. É uma guerra de engenhosidade e adaptação, onde cada peça, aviões, helicópteros, canhões móveis, pequenos sistemas antiaéreos, drones interceptadores e equipamentos eletrônicos, está entrelaçada num único sistema estratégico, orquestrado com precisão pelo alto comando. Por que a Ucrânia domina essa batalha tão devastadora? Porque sobreviveu obrigada. A pressão constante dos ataques aéreos russos não permitiu outra alternativa senão aprender rápido e pagar um preço alto em sangue e vidas. Crianças, mães, heróis da linha de frente, tantas perdas que ecoam nas noites silenciosas cortadas por sirenes e explosões. Ainda assim, diante de enxames de drones cada vez maiores, os militares ucranianos desarmam quase todos, noite após noite. Mas como isso se compara aos outros países? Mesmo com economias mais fortes e orçamentos militares que superam o da Ucrânia, muitos na Europa vivem na ilusão de poder investir tempo e recursos criando armamentos sofisticados, tanques imponentes, caças avançados, radares tecnológicos para eventos e exibições. O que não enfrentaram, e talvez não estejam preparados para encarar, é o terror real de centenas de drones cruzando seus céus, focando suas cidades, a população indefesa, a destruição silenciosa que só ganha força. É essa experiência sangrenta que traz à Ucrânia um entendimento único da guerra de drones, uma escola de sobrevivência forjada no fogo dos ataques russos. Enquanto a Europa pode apenas imaginar o que está por vir, a Ucrânia já viveu esse pesadelo, e sabe o que é preciso para resistir. Mas será que toda essa expertise, conquistada a duras penas, será suficiente para preparar os países vizinhos? Ou será que a história está prestes a nos provar que o pior ainda está por vir? O relógio não para, e a sombra da guerra completa cresce a cada instante. Você está pronto para encarar essa nova realidade? O tempo está se esgotando. Enquanto a agressão da Rússia cresce e a ameaça de uma guerra em larga escala com a OTAN se intensifica, a aliança precisa agir urgentemente antes que seja tarde demais. Esse é o apelo dramático da Ucrânia, que enviou um aviso crucial aos países membros da OTAN, pedindo uma mobilização eficaz e até oferecendo treinamento militar em guerra de drones. E não é difícil entender por que a Ucrânia está tão preocupada. Nos últimos 3 anos, a Ucrânia experimentou na pele a força do militarismo russo. Todos os dias, seus cidadãos enfrentam bombardeios aéreos incessantes, com drones e mísseis destruindo vidas e lares. De crianças inocentes em busca de abrigo a corajosos soldados enfrentando os desafios nas linhas de frente, o impacto tem sido devastador. A infraestrutura do país foi seriamente danificada e a capacidade de adaptação às novas dinâmicas de guerra se tornou uma questão de sobrevivência. Recentemente, em 10 de setembro, a Rússia lançou mais de 400 drones, além de mísseis, sobre a Ucrânia. Muitos foram interceptados, mas alguns conseguiram atingir seus alvos, resultando em mortes e feridos. O mais alarmante ocorreu quando 19 drones continuaram seu caminho para a Polônia, forçando a Força Aérea Polonesa a entrar em ação com o apoio dos aliados da OTAN. Essa foi a primeira ocasião em que um país da OTAN precisou agir militarmente contra ameaças russas em seu espaço aéreo. Os líderes mundiais reagiram, condenando a Rússia, mas a provocação não parou. Alguns dias depois, a Romênia também relatou a presença de um drone russo em seu território. Embora esse drone não tenha causado perigo direto, foi mais um sinal preocupante da ousadia russa.
A situação se intensificou com a divulgação de um vídeo mostrando lançadores de mísseis Iskander perto da fronteira polonesa. Esses mísseis possuem capacidade de atingir diversas capitais europeias. Porém, a Polônia não ficou parada. Invocou o artigo 4 do Tratado do Atlântico Norte, solicitando consultas formais com aliados. É uma ação rara, refletindo a gravidade da situação. Após discussões, a OTAN lançou a Operação Guarda Oriental, destinada a reforçar sua defesa no leste, reunindo a contribuição de vários países, incluindo França, Dinamarca e Alemanha. O secretário-geral da OTAN destacou a gravidade do momento, frisando que a frequência de violações do espaço aéreo ganha uma magnitude preocupante. Nesse contexto, a Ucrânia se mostra como uma referência. É um expert em guerra de drones, tendo se adaptado às contínuas ameaças russas, enquanto muitos países da OTAN, que possuem economias mais robustas, ainda não estão preparados para enfrentar essa nova era de confrontos aéreos. Se o cenário já era corrido, a verdadeira questão está em saber como os países da aliança irão se preparar para um conflito que se aproxima a passos largos. Com a Ucrânia disposta a compartilhar seu conhecimento sobre guerra de drones e defesa, a hora de agir é agora. A luta pela sobrevivência continua, e novas estratégias devem ser desenvolvidas para enfrentar a realidade sombria que se apresenta. Você já imaginou que em uma guerra moderna, centenas de drones podem cruzar céus inimigos e destruir alvos estratégicos com precisão assustadora? Enquanto muitos focam em jatos sofisticados e mísseis caros, a verdadeira batalha está nas táticas inteligentes para enfrentar enxames dessas pequenas máquinas, e a Ucrânia se tornou mestre nisso. Este país que enfrentou o peso brutal da agressão russa por mais de 3 anos, não só sobreviveu como desenvolveu um arsenal invisível e mortal para defender suas fronteiras. Mas será que os países da OTAN estão preparados para esse novo tipo de ameaça? Seria essa a chave para evitar um confronto direto que tanto assombra o mundo? Na última parte, vimos como qualquer ação que salva vidas vale o custo, como disse Kukula, destacando que a vida polonesa não tem preço. Porém, nem sempre a resposta tradicional é a mais eficiente. Hoje revelamos uma verdade que surpreende. A Ucrânia não só domina a defesa contra esses drones inimigos, mas também oferece seu conhecimento estratégico para aliados, incluindo a Polônia e a Romênia. O coronel Yuri Iná, chefe de comunicações da Força Aérea Ucraniana, é o porta-voz desse chamado urgente para uma colaboração que pode salvar vidas europeias. Eles não têm a nossa experiência para derrubar esses drones, diz ele, criticando a lentidão na reação da Romênia, onde 2 caças ficaram quase 40 minutos impotentes diante da invasão aérea. Imagine o som do céu noturno iluminado por dezenas, às vezes centenas, de drones Shahed, zumbindo como enxames ameaçadores. A tensão nas ruas, o cheiro distante de pólvora acesa, a vibração na pele, provocada pelas explosões que ainda deixam muitos feridos e casas destruídas. Em meio a isso, o exército ucraniano desenvolveu grupos móveis de fogo, equipados com canhões antiaéreos, metralhadoras pesadas e sistemas portáteis de defesa, que se deslocam rapidamente em picapes, apoiados por helicópteros, drones aliados e sistemas eletrônicos para criar uma rede defensiva implacável. Esses são os verdadeiros especialistas em combate aéreo moderno. Mas a novidade é que a Ucrânia quer ensinar essa arte à sua vizinhança e à Aliança Ocidental. Oferece treinamento em cidades como Lviv e Cracóvia, preparando soldados para combater os ataques letais dos drones russos, não só na defesa, mas também no ataque. O domínio ucraniano em estratégias ofensivas de drones é uma arma formidável, capaz de lançar ataques profundos e precisos contra áreas inimigas, como na Operação Teia de Aranha, que desferiu um golpe bilionário nas forças russas, usando mais de 100 drones ocultos em caminhões, que atacaram bases aéreas russas com eficácia devastadora. Porém, a pergunta que permanece é: estarão as nações vizinhas prontas para essa guerra de máquinas voadoras? Até que ponto a inteligência, velocidade e coordenação podem mudar o rumo desse conflito que paira como uma sombra ameaçadora sobre toda a Europa? Enquanto a Ucrânia se tornou um exemplo vivo de resiliência e inovação, o relógio não para, e a próxima batalha pode estar muito mais perto do que muitos imaginam. Afinal, quem dominar o céu digital será o senhor do futuro campo de batalha. Você acha que o resto do continente está preparado para o enfrentamento que se aproxima? Ou ainda estará no escuro quando os drones russos baterem as portas? O tempo está acabando para todos, e a resposta pode decidir o destino de milhões. O conflito entre Rússia e Ucrânia revelou algo que mudou para sempre as regras da guerra. Os drones dominam o campo de batalha. Não se trata mais apenas de tanques ou trincheiras. Esses veículos aéreos não tripulados ganharam espaço de forma avassaladora, e lutar sem dominá-los hoje significa praticamente uma sentença certa diante das forças do Kremlin.
Nesse cenário, as nações europeias e membros da Aliança do Atlântico Norte precisam urgentemente ouvir a Ucrânia. Por mais surpreendente que pareça, ela não é só vítima. Tornou-se a maior especialista em guerra por drones do mundo. A experiência amarga dos últimos anos a transformou em referência. Recusar sua ajuda, desprezar seu know-how, seria um erro fatal. Um erro que pode custar caro demais, quando a Rússia parece prestes a intensificar ainda mais seus ataques aéreos. Com drones já cruzando fronteiras para alvos na Polônia, Romênia e Estados Bálticos, não há tempo a perder para fortalecer as defesas europeias. A defesa do continente precisa ser inteligente, veloz e coordenada como nunca. É preciso aprender com quem já lutou, sangrou e venceu batalhas dronadas. Por isso, Kyiv já iniciou diálogos impreteríveis com países como Dinamarca, Noruega e Alemanha, compartilhando sua tecnologia e táticas de combate aéreo. Outros governos precisam fazer o mesmo, antes que mais ataques surpreendentes mudem a história. Este é apenas o começo. Nas sombras, lançadores de mísseis Iskander foram posicionados perto do limite polonês, prontos para disparos que podem devastar capitais europeias inteiras em minutos. Imagine o silêncio tenso antes do rugido da destruição. O cheiro da pólvora misturado ao medo. A tensão sobe, e as decisões tomadas nas próximas semanas podem determinar o futuro da segurança em toda a Europa. Você está preparado para encarar essa ameaça invisível que sobrevoa nossos céus? Agora, uma pergunta que pode mudar tudo. E se a maior reviravolta dessa guerra não vier dos céus, mas das sombras de uma traição inusitada dentro da própria aliança? Aguardem. A verdadeira batalha apenas começou. O tempo está se esgotando. A agressão da Rússia se intensifica, e a possibilidade de uma guerra total contra a OTAN cresce mais do que nunca. Os alertas urgentes vêm da Ucrânia, que exige que os países aliados elevem suas defesas imediatamente, antes que seja tarde demais. Para isso, até oferece treinamento especializado em guerra com drones, preparando aliados para o embate com o Kremlin. Mas por que a Ucrânia está tão alarmada? Ela já sente na pele a força devastadora do exército russo há mais de 3 anos, noites repletas de ataques coordenados por drones e mísseis, vidas inocentes perdidas, desde crianças escondidas em suas casas até soldados heróicos nas linhas de frente. A destruição atingiu prédios, infraestrutura, tudo que sustenta a vida civil. E a Ucrânia precisou se reinventar para sobreviver nesse campo de batalha cruel e camaleônico. Enquanto isso, a Rússia não dá sinais de querer esperar. Seus provocativos ataques aéreos aos territórios da OTAN aumentam a tensão, chegando ao ponto de drones ultrapassarem as fronteiras da Polônia e da Romênia. Nunca antes um país aliado havia tomado uma ação militar direta no espaço aéreo contra ativos russos. Imagine o impacto. Caças levantando voo em alerta máximo, comandantes de defesa obcecados pelo radar, o som estridente dos unidos dos drones cortando o ar. O anúncio do lançamento de mísseis Iskander à beira da fronteira polonesa só piorou o cenário, com capacidade de atingir capitais europeias inteiras. A tensão tomou conta da Europa. Diante disso, a Polônia acionou um dos mecanismos mais graves previstos no Tratado do Atlântico Norte, o artigo 4. Algo raríssimo e indicativo da gravidade da situação. A resposta da aliança não tardou, a Operação Sentinela do Leste mobilizou caças e reforços para proteger a frente mais vulnerável da Europa. O secretário-geral da OTAN destacou: a frequência dos ataques russos no flanco leste não é obra do acaso. É perigosa e inaceitável. Será que a OTAN está finalmente acordando para a ameaça que ronda suas fronteiras? Ou será que tudo isso é apenas o prelúdio para um confronto maior e imprevisível? Enquanto a maioria dos países europeus tenta se preparar, ainda que com lentidão e hesitação, a Ucrânia mostra que já vive na linha de frente dessa guerra tecnológica e brutal. Durante noites intermináveis, enormes enxames de drones rasgam os céus ucranianos, às vezes dezenas, às vezes centenas, conduzindo ataques que devastam cidades inteiras. O último ataque recorde, em setembro, contou com mais de 800 drones do tipo Shahed, acompanhados por dezenas de mísseis de cruzeiro e balísticos. Incêndios, explosões, destruição e vítimas inocentes. Entre elas, uma mãe e seu bebê, ceifados em Kiev. O cheiro de fumaça e metal queimado impregnou as ruas da capital enquanto as sirenes cortavam a noite. Mas esta não é uma história de derrota. A Ucrânia desenvolveu um sistema impressionante e complexo de defesa aérea, uma rede viva, abalizada por caças, helicópteros, drones interceptores, equipamentos eletrônicos de guerra e unidades móveis com precisão cirúrgica. Sob comando unificado, essas forças atuam como uma muralha invisível que derruba quase todos os drones inimigos antes que causem estragos. Você consegue imaginar o frio na espinha de um operador, observando no monitor enquanto um enxame ameaçador se aproxima?
A pressão é imensa, vidas dependem de uma decisão rápida e certeira. O coronel Yuri Na, chefe do setor de comunicações da Força Aérea, descreve essa batalha diária feita com armas que até parecem saídas de um filme de ficção científica. Câmeras térmicas, miras óticas e lasers integrados a veículos ágeis, prontos para saltar de um ponto a outro em instantes. Essa experiência não brotou por acaso. Nasceu da necessidade vital de resistir, de aprender com o sangue derramado. A Ucrânia pagou caro para conquistar esse domínio, enfrentando perdas trágicas enquanto desvendava os segredos da guerra de drones. E agora, ela tenta repassar lições essenciais para o resto da Europa, que pode não estar preparada para o impacto brutal dessa guerra moderna, uma guerra onde a velocidade e a inovação definem quem vive e quem perece. Diferentemente da Ucrânia, que teve que se adaptar rapidamente ao inferno no céu, muitos países da OTAN ainda investem tempo e recursos em tecnologia tradicional, construindo tanques sofisticados e caças ultramodernos, sem a urgência de dominar o território crescente da guerra não tripulada. Enquanto a Rússia avança suas batalhas aéreas, lançando ataques com dezenas de drones em coordenação, o velho modelo de defesa parece vulnerável, e o ritmo lento pode custar caro quando a próxima tempestade de aço voador chegar às portas da Europa. Voltando à memória daquele ataque inesperado, caminhões carregados de mais de 100 drones deixavam territórios controlados pela Ucrânia rumo às bases russas. A tensão no interior desses veículos era palpável, o cheiro do combustível misturado à ansiedade do operador enquanto os drones eram lançados, um a um, deixando cair fogo sobre bombardeiros russos e outros ativos estratégicos. Bilhões em destruição causados em instantes. Esse é o futuro da guerra, um cenário onde domínio aéreo significa controlar enxames invisíveis que podem mudar o rumo do conflito em minutos. E para sobreviver, a OTAN precisa ouvir esse aviso urgente. Mas será que ainda tem tempo para agir? O tempo está se esgotando. Com a crescente agressão da Rússia e a possibilidade de uma guerra em grande escala com a OTAN se tornando mais real do que nunca, a aliança precisa agir agora, antes que seja tarde demais. Essa é a mensagem da Ucrânia, que fez um aviso sério aos países membros da OTAN, pedindo que reforcem sua posição e até se oferecendo para treinar suas tropas na arte da guerra com drones para se prepararem para um conflito com o Kremlin. É compreensível a preocupação da Ucrânia. Nos últimos 3 anos, o país enfrentou a força total do exército russo, suportando bombardeios de drones e mísseis todas as noites. Tragicamente perdeu muitas vidas, desde crianças inocentes que buscavam abrigo em casa até soldados corajosos lutando nas linhas de frente. A paisagem urbana ucraniana é marcada por edifícios danificados e infraestrutura destruída, tudo isso em meio a uma luta constante pela sobrevivência e adaptação às dinâmicas de um campo de batalha em mudança. O temor da Ucrânia é que o resto da Europa não esteja preparado para enfrentar a ameaça russa. E a Rússia não parece disposta a dar tempo para que seus adversários organizem suas defesas aéreas e fortaleçam suas forças. Cada dia traz uma escalada mais próxima de um conflito armado com a OTAN. No dia 10 de setembro, a Rússia lançou mais de 400 drones de diversos tipos, além de dezenas de mísseis de cruzeiro e balísticos em direção à Ucrânia. Muitos foram abatidos pela defesa aérea ucraniana, mas outros, infelizmente, atingiram seus alvos, resultando na morte de uma pessoa e em diversos feridos. A situação se intensificou quando cerca de 19 drones continuaram seu curso, passando pela Ucrânia e adentrando o espaço aéreo da Polônia. Nesse momento, a Força Aérea Polonesa, com apoio de aliados da OTAN, mobilizou suas aeronaves e conseguiu interceptar algumas dessas ameaças. Foi um incidente sem precedentes, marcando a primeira vez que uma nação da OTAN se viu compelida a agir militarmente contra ativos russos em seu espaço aéreo. E as reações globais foram imediatas. Líderes mundiais condenaram as ações da Rússia. Mas isso é só o começo de uma história que pode redefinir a segurança na Europa. Como os países da OTAN responderão a esse desafio crescente? O que mais a Rússia tem na manga, à medida que as tensões aumentam? À medida que a escuridão se aproxima, a Europa estará pronta para o que está por vir? O tempo está se esgotando. A Rússia intensifica sua agressão e a possibilidade de uma guerra em larga escala com a NATO se torna cada vez mais real. A Ucrânia, que já teve que lidar com a ferocidade do exército russo por mais de 3 anos, soltou um alerta dramático para as nações membros da NATO, incitando-as a se prepararem, não só para defender seus territórios, mas também oferecendo treinamento especializado em combate com drones. A preocupação da Ucrânia é compreensível. No último ano, o país sofreu bombardeios noturnos incessantes de drones e mísseis, assistindo à morte de muitos cidadãos, incluindo crianças inocentes e valentes soldados.
Em seu território, prédios e infraestruturas foram destruídos, e a Ucrânia teve que aprender rapidamente a se adaptar ao campo de batalha em constante mudança para continuar resistindo. Compreendendo que a Rússia é capaz, a Ucrânia teme que outras nações europeias não estejam prontas para esse mesmo terror. A situação se intensificou em setembro, quando a Rússia lançou mais de 400 drones em um único dia, além de dezenas de mísseis, causando um trágico saldo de mortos e feridos. Notavelmente, 19 desses drones cruzaram a fronteira para a Polônia, levando à ação imediata da Força Aérea Polonesa, que contou com o suporte de aliados da NATO para interceptá-los. Este foi um evento sem precedentes, a primeira vez que um país membro da NATO teve que agir militarmente contra ativos russos em seu próprio espaço aéreo. Embora os líderes mundiais tenham sido rápidos em condenar a Rússia, o Kremlin não hesitou em provocar mais. Com um drone cruzando a fronteira romena apenas alguns dias depois. Esses eventos levantaram uma pergunta alarmante: será que a NATO está realmente preparada para os desafios que se apresentam? A Polônia, preocupada e em estado de alerta, tomou medidas significativas, acionando o artigo 4 do Tratado do Atlântico Norte, que envolve consultas formais entre aliados diante de ameaças à segurança coletiva. No entanto, muitos especialistas acreditam que, apesar dos avanços, a resposta polonesa ainda não foi a mais eficiente. A questão é, até onde a NATO está disposta a ir para proteger seus membros? Em um cenário de crescente tensão militar, a Polônia investiu fortemente na modernização de suas forças armadas. Recentemente firmou acordos bilionários com a Coreia do Sul para adquirir tanques K2 Black Panther, reconhecidos por sua tecnologia avançada e versatilidade. As projeções de gastos em defesa seguem crescendo, com a Polônia liderando a NATO em despesas relativas ao produto interno bruto. Isso inclui novos equipamentos, melhoria das forças aéreas e marítimas, e treinamento militar em larga escala para expandir suas forças de reserva. Entretanto, a realidade vivida pela Ucrânia, que enfrenta ataques com drones quase diariamente, provoca uma reflexão crítica. Será que os outros países estão preparados para essa nova corrida armamentista? A Ucrânia, por necessidade, desenvolveu táticas rápidas e eficazes contra as ameaças de drones, utilizando uma combinação de sistemas de defesa aérea e inovações tecnológicas. Contudo, enquanto o cenário se complica, é vital que a NATO não apenas reconheça a gravidade da situação, mas que também tenha um plano concreto para proteger seus aliados, especialmente diante da crescente agressão russa. O que mais pode acontecer antes que uma ação decisiva seja tomada? Será que a NATO responderá rapidamente o suficiente antes que seja tarde demais? O tempo está se esgotando. Com a agressão da Rússia crescendo e as chances de uma guerra total com a NATO aumentando drasticamente, a aliança precisa agir imediatamente antes que seja tarde demais. Esse é o apelo dramático da Ucrânia, que enviou um alerta aos países membros da NATO, instando-os a se preparar e oferecendo até mesmo treinamento em táticas de combate com drones para enfrentar a ameaça do Kremlin. A preocupação da Ucrânia é compreensível. Nos últimos 3 anos, o país experimentou a força total da maquinaria militar russa. Diariamente, os ucranianos enfrentam bombardeios de drones e mísseis, vivendo a dor da perda de tantas vidas, desde crianças inocentes que buscam abrigo em suas casas até os valorosos soldados que lutam nas linhas de frente. Edifícios e infraestruturas foram danificados e destruídos, e a Ucrânia teve que aprender a se adaptar rapidamente às constantes mudanças do campo de batalha, lutando por sua própria sobrevivência. A Ucrânia tem plena ciência do que a Rússia é capaz e teme que o restante da Europa não esteja preparado para lidar com essa realidade. A Rússia parece não ter intenção de dar tempo a seus adversários para que organizem suas defesas aéreas e fortaleçam suas forças. Diariamente a tensão se intensifica e em 10 de setembro, a Rússia lançou mais de 400 drones de diferentes tipos, acompanhados por dezenas de mísseis de cruzeiro e balísticos em direção à Ucrânia. Embora muitos tenham sido interceptados pelas defesas aéreas ucranianas, alguns atingiram seus alvos, resultando em uma vítima fatal e várias pessoas feridas. O mais alarmante foi que cerca de 19 drones cruzaram a Ucrânia e adentraram o espaço aéreo da Polônia. A Força Aérea Polonesa, com apoio de aliados da NATO, enviou caças para interceptar e derrubar alguns desses drones. Este incidente sem precedentes marcou a primeira vez que uma nação da NATO sentiu a necessidade de agir militarmente contra ativos russos em seu próprio espaço aéreo. Líderes de todo o mundo se manifestaram rapidamente em condenação às ações russas. No entanto, a Rússia continuou provocando com um impressionante jogo de pressão que desafia não só a Ucrânia, mas toda a aliança da NATO. O que vem a seguir? A resposta de NATO será suficiente para lidar com essa crescente ameaça?
A tensão é palpável e a cada dia, o risco de um conflito total se intensifica. O tempo está passando. Com o aumento da agressão da Rússia e a possibilidade de uma guerra de grandes proporções com a OTAN crescendo a cada dia, a aliança precisa agir imediatamente, antes que seja tarde demais. Essa é a mensagem dramática vinda da Ucrânia, que fez um apelo urgente aos países membros da OTAN, solicitando que se preparem melhor e até oferecendo treinamento para suas forças armadas na arte da guerra com drones, em preparação para um possível conflito com o Kremlin. É fácil entender a preocupação da Ucrânia. Nos últimos 3 anos, o país enfrentou a força total do exército russo. Sofreu bombardeios noturnos com drones e mísseis, assistindo à morte de muitos de seus cidadãos, incluindo crianças inocentes que buscavam abrigo em casa e soldados corajosos lutando nas linhas de frente. Conforme suas cidades e infraestrutura eram danificadas e destruídas, a Ucrânia teve que aprender e se adaptar rapidamente ao dinâmico campo de batalha para conseguir sobreviver. Com base em experiências tão dolorosas, a Ucrânia teme que outros países da Europa não estejam prontos para enfrentar a ameaça que a Rússia representa. E a Rússia, por sua vez, parece determinada a não dar aos seus inimigos tempo para se organizarem. Recentemente, o país lançou mais de 400 drones de diversos tipos e uma quantidade considerável de mísseis em direção à Ucrânia. Embora muitos tenham sido interceptados pelas defesas aéreas ucranianas, outros conseguiram atingir seus alvos, resultando em mortes e feridos. Um incidente sem precedentes ocorreu quando 19 drones seguiram para o espaço aéreo da Polônia, levando a Força Aérea Polonesa a agir em defesa nacional. Enquanto esse cenário se desenrola, outros países se veem frente a uma nova realidade. A Polônia, por exemplo, tem investido pesadamente em sua capacidade militar, temendo a agressão russa. Recentemente firmou contratos significativos com a Coreia do Sul para a aquisição de tanques e outras armas modernas, além de fortalecer suas forças aéreas e navais. Mas mesmo com essas melhorias, uma pergunta inquietante persiste. Estarão eles realmente prontos para enfrentar a realidade de centenas de drones sobrevoando suas cidades? A resposta pode não ser tão clara. Embora a Polônia tenha avançado em tecnologia militar, a rápida evolução dos ataques aéreos da Rússia revela a necessidade urgente de cooperação e prontidão entre os aliados. O tempo está se esgotando e as sombras de um conflito maior se aproximam, enquanto os líderes se reúnem para discutir as estratégias de defesa. O que acontecerá a seguir? O tempo está acabando. Você já imaginou como a guerra pode mudar em questão de minutos? A Rússia avança com agressividade crescente e a ameaça de um conflito total com a Aliança Ocidental nunca esteve tão real. A Ucrânia, na linha de frente desse perigo iminente, lança um aviso dramático. A Europa precisa agir rápido para não ser pega de surpresa, e eles estão dispostos a ensinar às nações da Aliança a arte implacável da guerra com drones. Mas por que essa preocupação? O que exatamente a Ucrânia enfrenta nos céus, noite após noite, há mais de 3 anos? Durante esse tempo, o país viu suas cidades serem bombardeadas por drones e mísseis. Viu a morte de crianças inocentes buscando refúgio em suas casas e de soldados valentes lutando na linha de frente. O ar ganha um cheiro metálico de pólvora e fogo, as explosões ecoam como trovões que não acabam, e os escombros são a cruel trilha da destruição. Em meio a esse caos, a Ucrânia aprendeu rápido. Adaptou-se a um campo de batalha que muda a cada instante, dominando a inovação que salvou vidas. Agora teme que a Europa não esteja preparada para o que vem pela frente. Não é por acaso que a Rússia não espera. Cada dia que passa, suas ações se tornam mais ousadas. Em 10 de setembro foram lançados mais de 400 drones e dezenas de mísseis contra a Ucrânia. Embora grande parte tenha sido interceptada, os danos ainda deixaram feridos e mortos. E o que surpreendeu o mundo? Cerca de 19 drones cruzaram a fronteira e entraram no espaço aéreo da Polônia, uma nação da Aliança Ocidental. A Força Aérea Polonesa, com apoio imediato dos aliados, precisou agir militarmente para derrubar esses dispositivos. Era a primeira vez que a aliança confrontava diretamente objetos russos dentro de seu território. Poucos dias depois, outro drone cruzou o espaço aéreo da Romênia, outro membro da aliança. Esse jogo de provocações levou à exibição ameaçadora de mísseis Iskander posicionados perigosamente perto da fronteira polonesa, parte dos exercícios militares conjuntos entre Rússia e Belarus. Com alcance para atingir grandes cidades da Europa, incluindo partes da Polônia, os estados bálticos, Suécia e Alemanha, essa postura deixou clara uma ameaça muito real. Até então, a Rússia escapava com suas táticas agressivas, mas isso mudou. Polônia reagiu com firmeza, invocando o artigo 4 do Tratado do Atlântico Norte, algo quase nunca visto desde 1949.
Com isso nasceu a Operação Sentinela Oriental, uma resposta decisiva para reforçar a defesa no flanco leste da aliança. Países como França, Dinamarca e Alemanha se uniram rapidamente, enviando caças, enquanto o Reino Unido prometeu apoio. O secretário-geral da aliança deixou claro: tais violações de espaço aéreo não serão toleradas. A ameaça russa via drones não é um caso isolado e cresce em intensidade. A aliança se compromete a proteger cada centímetro do território aliado. Mas mesmo com essa mobilização, especialistas ucranianos ainda soam um alarme. A Europa não está pronta para a verdadeira dimensão que a guerra com drones pode assumir. Pense nisso, a Ucrânia vive essa realidade dia e noite, enxames gigantescos de drones cruzando seus céus quase todas as noites. Nos primeiros meses da guerra, eram poucas dezenas. Hoje somam centenas em ataques cada vez maiores, como em 7 de setembro, quando mais de 800 drones, do tipo Shahed, foram lançados em um ataque massivo, acompanhados por mísseis de cruzeiro e balísticos. Foi um golpe devastador, resultando em mais vítimas e feridos, incluindo uma mãe e seu bebê na capital, enquanto incêndios e explosões rasgavam o silêncio da noite. Mesmo assim, a Ucrânia derrubou quase todos esses drones, uma façanha que poucos imaginariam possível. Como? Com uma rede integrada de defesa que combina sistemas sofisticados vindos de aliados com criações nacionais, tecnologia eletrônica de guerra, drones interceptadores, mísseis e unidades móveis especializadas. Essas unidades, chamadas de grupos de fogo móveis, patrulham o país em veículos rápidos, armadas com metralhadoras pesadas, canhões antiaéreos e sistemas portáteis de defesa aérea, chamados MANPADs, todos interligados num comando coordenado. Em um momento de flashback, imagine o ruído ensurdecedor de motores acelerando na noite, a luz quente das tochas diante do céu iluminado por lançamentos de mísseis, o cheiro ardente da gasolina e metal aquecidos. É nesse ambiente que soldados sulcados pelo fogo do combate controlam dispositivos que parecem saídos do futuro. O coronel Yuri Iná, responsável pelas comunicações da Força Aérea, destaca: não se pode prever cada movimento do inimigo, mas precisamos experimentar e inovar. Hoje nossos grupos têm de tudo, desde câmeras termais até miras a laser. Para ele, essa é uma orquestra onde aviões, helicópteros, drones e sistemas eletrônicos funcionam juntos, como um único organismo para barrar o avanço inimigo. Nada disso surgiu do nada. A Ucrânia aprendeu a duras penas. Seu conhecimento custou sangue e vidas, enquanto buscava estratégias para conter os ataques incessantes. Embora os enxames de drones continuem crescendo, o exército ucraniano virou mestre nessa guerra silenciosa e mortal. Enquanto isso, outros países europeus, mesmo com orçamentos maiores, desfrutam da calma à distância. Eles dedicam meses ou anos desenvolvendo armas e sistemas, muitas vezes desconectados da urgência real que um conflito desse tipo impõe. Mas a pergunta permanece: será que essa espera fatal não os condenará em caso de confronto direto com a Rússia? Será que a aliança está pronta para enfrentar um inimigo que domina o céu com enxames ferozes, em ritmo e escala que parecem incontroláveis? O que a Ucrânia mostra ao mundo é claro: dominar a guerra com drones não é mais uma opção, mas uma questão de sobrevivência. O que está por vir pode transformar o conceito de combate como conhecemos. E na corrida contra o relógio, quem não aprender rápido, desaparecerá sem sequer perceber. Você está preparado para encarar essa nova realidade? A tensão entre a Rússia e a Aliança Atlântica não para de crescer. Recentemente, a Romênia se tornou o segundo país da NATO a relatar a presença de um drone russo em seu espaço aéreo, logo após um incidente semelhante na Polônia. Embora este drone não tenha sobrevoado áreas povoadas e não tenha representado uma ameaça imediata, o evento foi um alerta preocupante. Isso fez com que muitos se perguntassem: até onde a Rússia está disposta a ir e qual será a reação da NATO? Para piorar a situação, a Rússia divulgou um vídeo mostrando lançadores de mísseis Iskander perto da fronteira polonesa, como parte de manobras militares conjuntas com Belarus. Esses mísseis, se disparados, poderiam atingir alvos em toda a Europa, incluindo capitais e regiões densamente povoadas. Historicamente, a Rússia tem escapado ilesa após provocações desse tipo, mas agora, após muitos eventos recentes, a NATO decidiu agir. A Polônia fez um movimento decisivo, invocando o artigo 4 do Tratado do Atlântico Norte. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, afirmou que a queda dos drones que ameaçavam sua segurança representava uma vitória para as forças polonesas e da NATO, mudando a situação política da região. Essa ativação é rara, ocorrendo pela 8ª vez desde a assinatura do tratado em 1949, o que enfatiza a gravidade do momento.
Após intensas discussões, a NATO lançou a Operação Eastern Sentry com várias nações aliadas como França, Dinamarca e Alemanha, disponibilizando caças para fortalecer sua presença no leste. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, destacou a importância de agir em uníssono. A escalada das violações do espaço aéreo da NATO não pode ser ignorada. Ele declarou que os aliados estão prontos para defender cada polegada de território. Com isso, uma pergunta se impõe. Será essa resposta suficiente para conter a Rússia? A nuvem de incertezas sobre o que está por vir permanece densa. Especialistas temem que a NATO ainda não esteja adequadamente preparada para um conflito que se aproxima, especialmente frente a constantes e intensas investidas aéreas que a Rússia pode desferir. A Ucrânia, por sua vez, tem vivido essa realidade de ataques praticamente diários, desenvolvendo estratégias para neutralizar os drones invasores. A armada de drones da Rússia se torna cada vez mais impressionante, e mesmo após grandes ataques, a resistência ucraniana tem se mostrado eficaz. Eles implementaram um sistema de defesa aérea complexo, equipado com tecnologias que muitas nações não possuem. O campo de batalha não é apenas um jogo de táticas, mas também uma corrida contra o tempo e a capacidade de sobrevivência. As perguntas que se agitam na mente de todos são inquietantes. Quantos riscos a NATO está disposta a correr para proteger seus aliados? O que está em jogo se a Rússia continuar suas provocações? O desfecho desse conflito pode mudar a face da Europa. E agora, resta saber qual será o próximo movimento neste jogo perigoso e cheio de incertezas.